eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, a você que está participando conosco mais uma vez do programa A Ética na Vida do Crente. Acompanhando o desenvolvimento desse programa, temos visto uma boa participação daqueles que têm compartilhado o nosso assunto e até mesmo têm deixado comentários. Nós vamos ver aqui alguns comentários que eu gostaria de ler aqui. E nós tivemos durante esse período, falando sobre a ética na vida do crente, falamos sobre alguns crentes especiais na igreja, que nós poderíamos chamar de crentes especiais, ou seja, é o pastor, falamos sobre a ética na vida do pastor, a ética pastoral, a ética ministerial, o comportamento dele, a relação dele com a igreja, com a família. E entramos agora na ética do diácono. O que é o diácono na igreja? Qual é o comportamento dele, qual é a ética do diácono. Mas antes de entrar no assunto, eu quero agora, em tela cheia, apresentar aqui os companheiros que estão conosco. Temos aqui o pastor Luiz Fernando, que está conosco. Paz do Senhor, pastor Luiz Fernando. Paz do Senhor, pastor Gilson. Paz do Senhor, irmãos. Muito bem, temos aqui também o nosso convidado especial, que é o diácono Welton Pandeles. Paz do Senhor, Welton. Paz do Senhor, pastor Gilson. Paz do Senhor, aqueles que nos assistem. Muito bom, então vamos dar continuidade e vamos agora apresentar. Eu gostaria antes de falar a respeito de algumas informações que os nossos irmãos entram no site, no chat, aliás, e eles fazem ali os seus comentários. Então eu queria ler um comentário que foi colocado na última apresentação que nós fizemos da programação, que ela diz o seguinte: programa muito edificante. Já vou mandar, inclusive, para o meu esposo, pastor. Aí ela cita o nome do pastor, que é esposo dela. Depois tem outro comentário, que o irmão diz assim: programa de ensino elucidador e espiritualmente engrandecedor, porque o Senhor está no comando. Muito bem, graças a Deus, nós fizemos até agora há pouco aqui o clamor pelo sangue de Jesus. E o Senhor até deu uma visão aqui mostrando que Ele está realmente enviando os seus anjos para estarem conosco nessa programação. E estamos certos de que você também vai receber uma bênção nesse sentido. Tem também outro comentário que eu gostaria de deixar aqui. Tudo aquilo que é da obra redentora tem ética, decência e ordem, com a presença e direção gloriosa do Espírito Santo. Graças a Deus. A gente fala sobre esse assunto, a ética na vida do crente, agora especificamente na vida do diácono, mas sabemos que o Senhor está conosco nisto, Ele está presente conosco nisto, né? Isso é muito maravilhoso e os próprios irmãos têm sentido isso e deixado isso nos seus comentários. Mas eu gostaria então agora, falando sobre a ética dos diáconos e também dos obreiros na igreja, de fazer uma leitura de um texto da Palavra do Senhor. Esse texto está no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. O pastor Luiz Fernando vai fazer a leitura aqui do capítulo 6 de Atos, versos 2 e 3. O texto em Atos 6, 2 e 3 diz o seguinte: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Esse é o versículo 3. Eu li de trás para frente de propósito, no sentido, Gilson e o diácono Pandelli, mostrando que a quem os 12 se referiram nessa palavra, a quem eles se referiram, e os 12 convocando a multidão dos discípulos. Então, eles foram escolhidos. É lógico que a direção do Espírito Santo é muito importante, mas o diácono, ele surge da igreja, ele surge como algo importante dentro da igreja, de boa reputação, cheio do Espírito e sabedoria. Escolhei, pois, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Então, Gilson, a importância do diácono, ele é bem visto, é uma característica. Ele é diácono porque a igreja o aceita bem. E ele surge de dentro da igreja nessa situação. Muito bem. E nós temos até a figura do obreiro, né? O obreiro é aquele que anseia um dia receber um diaconato. Então, o obreiro é quase um diácono, mas não é um diácono, porque não foi instituído essa condição de obreiros, mas aqueles que anseiam, que estão se preparando
para serem um dia diáconos, também que são chamados os obreiros, né, na igreja. Aí nós vamos abordar aqui alguns aspectos éticos com relação a este texto aqui na vida dos diáconos. Eu gostaria aqui de ouvir uma pequena palavra aqui do nosso convidado, o Elton Pandeles, o diácono Elton Pandeles, a respeito dessa expressão sirvamos à mesa. Como você sente, o Elton, nesse trabalho de servir à mesa? Quer dizer, não é só simplesmente servir a ceia ali para os irmãos, mas servir à mesa, o serviço do diaconato. Você tem sentido isso de acordo com o que a palavra do Senhor nos fala? Sim, porque o diácono ele foi chamado para servir, é um serviço. Ele é um auxiliar do pastor, ele é um cooperador do ministério. E ele foi escolhido, nós fomos escolhidos por Deus para servir. Isso para nós é uma grande alegria, não é um demérito, é uma honra saber que da mesma forma que Deus escolheu o pastor para ser um ministério, para ser o gestor ali da igreja, escolheu também pessoas, homens, para serem os diáconos, para dar continuidade a esse trabalho e juntos realizarmos a obra do Senhor. Muito bom. E o que é importante é como os apóstolos viam isto, né? Para que sejam constituídos, aos quais constituamos, né? Sobre este importante negócio. Então, a importância do serviço diaconal na igreja, né? O diácono na igreja, o serviço que ele presta à igreja, porque é em razão exatamente do crescimento da igreja. Foi exatamente isso que levou à instituição dos diáconos. As igrejas estavam crescendo e as pessoas estavam precisando de assistência aos órfãos, assistência às viúvas, e aí, portanto, foram levantados os diáconos. Então, vamos ver alguns aspectos agora da ética do diácono, qual é o comportamento dele, o que a igreja quer ver num diácono e também até num obreiro, né? Por exemplo, com relação à questão da presteza dele no atendimento às necessidades do rebanho. O pastor Luiz Fernando, quer comentar um pouco? O que eu acho importante falar disso aqui é o diácono se antecipar ao conhecimento da necessidade da ovelha. Porque à medida que ele caminha, que nós caminhamos junto com as pessoas, nós adquirimos algumas informações do semblante, do comportamento da pessoa, que é característica dela. E quando a pessoa fica preocupada, fica enferma, ela muda alguma coisa. Ou até mesmo o Senhor revela e o Senhor mostra. E aí a função do diácono é importante, é agir em cima disso, vamos dizer assim, agir no profético, né? Ele não espera a reclamação chegar, que lógico que vai nos chegar, as pessoas vão passar para o ministério, vai passar para os diáconos as necessidades. Mas como é bom a gente ver um diácono que se antecipa e percebe, pastor, eu estou sentindo que há alguma coisa errada com a família do fulano, com a irmã fulana. Por quê? Porque aí ele conta ali o que ele está observando ali e até mesmo o próprio Espírito Santo o torna sensível a essas coisas, pela caminhada ali. E como é bom a gente ver um diácono preocupado com isso. Pastor, a igreja, ela assim, como... Isso é muito bom. Tivemos excelentes diáconos, como o Senhor os usou nesse sentido, no suporte ao ministério. Inclusive, você já foi diácono, né? Sim. Bem novo. A igreja começou lá no Rio de Janeiro, era Copacabana, São Gonçalo e Anchieta no Rio. Então, eram 3 igrejas. Pastor Dodge era o pastor. Então, ele dava conta, ele tinha um fusquinha que ele atravessava a ponte, ia lá para São Gonçalo ali. Depois, abriu Niterói e outras igrejas. E éramos jovens e precisava dele suporte, porque o pastor Dodge não tinha essa aproximação. Hoje não tem como hoje, celular, WhatsApp, e-mail, essas coisas, não existia isso. E o Senhor revelou que estivesse ali levantando. Eu vou contar uma experiência particular. O dia que eu fui chamado para assumir o diaconato, foi um domingo de manhã, na escola bíblica dominical. Eu me ajoelhei e eu fiz uma oração ali. O pastor estava orando, eu orei, Senhor, tu tens certeza do que o Senhor está fazendo? Porque eu não me achava em condição nenhuma de ser diácono, de servir ao Senhor naquela importância. Ele tinha certeza, né? Eu estou até hoje na presença dele, como ele tinha certeza. E como me foi bom para o crescimento, para o entendimento da obra, eu
eu trabalhar naquela função, porque é a instrumentalidade. Porque quando o Senhor nos chama para uma função, não é porque somos importantes. O Senhor quer nos usar, mas a honra e glória é de Deus. Mas eu preciso daquelas experiências para eu me manter na presença. E como isso foi bom para o meu entendimento de obra e meu crescimento. Amém. Maravilhoso, Né? maravilhoso. Eu gostaria agora de perguntar, de pedir ao diácono Welton, nosso convidado especial, para nos contar aqui alguma coisa relacionada à questão de presteza na questão de atendimento a uma necessidade do rebanho. Por exemplo, a gente sabe que num culto, eu como pastor pelo menos, nunca gostei de ver no culto os diáconos todos assim sentadinhos, quietinhos, de mão posta, orando, e todo mundo chegando, e não ter um diácono ali para atender a porta, nenhum lá no portão, nunca gostei disso. Aí é nesse aspecto que eu gostaria de ouvir aqui a experiência como diácono do Welton, nesse sentido. Welton, por favor. Muito gratificante quando alguém chega à igreja e nós temos a oportunidade, isso para mim é um privilégio, poder receber, abrir a porta, acolher a pessoa, direcionar até onde sentar, colocar alguém da igreja que é dinâmico para dar assistência, para já começar a assistência antes mesmo do culto ou durante o culto, conforme o horário que a pessoa chega. Então isso é muito importante, porque um dia eu cheguei assim na igreja e eu me senti amado, me senti acolhido, eu me senti importante porque alguém estava cuidando de mim. E essa experiência me marcou muito. E eu vejo como é importante a pessoa ser bem recebida. É muito importante, é gratificante. Isso para mim é uma alegria, é uma satisfação muito grande. Amém. Maravilha isso, porque isso mostra exatamente a questão da condição do diácono de ser proativo. Por exemplo, ser proativo. Há igrejas, por exemplo, que têm ar-condicionado. Então, o diácono tem que ter a sensibilidade de saber, a igreja se agrada em ver o diácono que se preocupa em saber se os irmãos estão sentindo muito frio, ou se o ar-condicionado está muito gelado, ou não está, aquela proatividade. Então, essa postura faz parte da ética do diácono. O diácono é um serviçal, ou seja, ele está ali para trabalhar, como o pastor. O pastor está ali para poder ser usado no púlpito, para entregar uma palavra da parte do Senhor. É isso que a igreja quer ver. Então, essa que é a ética do diácono. Quando a igreja olha para um diácono e vê que ele é prestativo, que ele faz questão, alguém telefonou, diz, tem fulano no hospital, precisando fazer uma visita, e ele se prontifica imediatamente. Eu já tive até experiências, aliás, que eu gostaria de confirmar aqui na presença do nosso querido aqui diácono, experiência de pedir a ele para fazer alguma visita, né, na igreja, na condição de pastor dele, e ele prontamente se colocou à disposição de ir lá, entrar no hospital, fazer a visita, né? Então, realmente, essa questão de presteza do serviço diaconal é fundamental para a igreja. Eu não sei se teria algum outro aspecto com relação a essa questão de presteza no atendimento à necessidade do rebanho, em algum outro aspecto. O que o rebanho precisa? Quais são as necessidades do rebanho? Porque quando os irmãos veem isso, essas igrejas ali de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, por certo, quando escolheram ali servos ali, prestativos, que tinham, acima de tudo, faziam o serviço deles, mas na condição de cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Então isso aí completa, né? O diácono está completo quando ele é visto pela igreja dessa maneira. Então isso faz parte da ética do diácono. Algum comentário a mais, pastor, sobre esse aspecto, pastor Luiz Fernando? Como que o diaconato, né, como o diácono completa o ministério. A gente vê próprio em Atos, né, o Senhor usando os diáconos, os 7 que foram escolhidos ali, Estevão, como que ele pregou com autoridade e sofreu a consequência que foi o primeiro mártir, mas ele dando continuidade à pregação, ele levando adiante aquilo que ele recebeu. E também Filipe, a experiência, né, do eunuco, como o Senhor usou Filipe de uma forma especial, dando continuidade ao ministério. Como que o Senhor realmente nos consola quando a gente vê
E eu falo como igreja, porque o pastor também é parte da igreja. Quando a gente vê companheiros que chegaram, muitas vezes nós demos assistência na conversão, cresceram no sentido espiritual ali, indo a seminários, se batizando, batismo com o Espírito Santo, e eles depois envolvidos, amando tomar conta do corpo, servindo, tendo de prazer, né, muitas vezes em varrer. Eu conheço servos, diácono, que foi curado limpando a igreja. O Senhor curou de uma enfermidade, ele estava lá com a sua necessidade, sua enfermidade, mas foi limpar a igreja, porque era a função do diácono. E ali o Senhor o curou. Conheço outros que foram batizados com o Espírito Santo, na função de zelo com a casa do Senhor, com o rebanho. E como isso é bom a gente ver. E embora seja um trabalho, vamos dizer assim, de serviço, né? Sim, servir às mesas, exato. Mas é um trabalho que tem como resultado uma bênção espiritual. Sim. Por isso precisam realmente ser cheios do Espírito Santo. Exatamente. E cheios de sabedoria. E na execução desse serviço, o Senhor os enche mais. Os enche mais ainda. Porque não há volume, né, para o derramar do Espírito, né? O Senhor não faz medida disso. Agora, um outro aspecto que a igreja normalmente sente prazer em ver no diácono a nível de ética é a questão do tato dele, ou seja, a maneira de tratar, a maneira de lidar com a igreja. Porque a igreja tem idosos, a igreja tem crianças, a igreja tem jovens. Então, de repente, quando a igreja vê que o diácono tem uma certa polidez na forma de falar, e até certos cuidados na forma de lidar com as pessoas, né? Se tratando principalmente de irmãs, né? Aí a igreja então vê nessa postura o que é a ética do diácono. O irmão Pandélios, o diácono Pandélios, teria alguma experiência dessa para nos contar, em termos de contato com a igreja, alguma coisa que te aconteceu, uma experiência sua como diácono? Olha, uma experiência que marcou a minha esposa e foi algo gratificante, foi a assistência que nós demos a uma família, o primeiro filho desse casal, e a criança nasceu, ficou mais de um mês internada. E a criança ficava e a mãe voltou para casa porque não podia ficar com a mãe. E um dia sim, um dia não, que eu trabalhava por plantão, nós levávamos, eu e minha esposa, a mãe até o hospital para que ela pudesse amamentar a criança 2 vezes por dia. Não precisou, quando eu fiquei sabendo da informação, não precisou pedir. Era do meu grupo de assistência, eu vi a necessidade, eu falei, olha, sei da sua situação, vocês não têm carro, mas nosso carro está à disposição e nós vamos proceder assim. No dia que eu estava de serviço, era outro companheiro que também se prestou a fazer esse serviço. E um dia eu estava no supermercado com minha esposa e ela apareceu, eu reconheci. Mas eu fiquei poucos meses depois, eu fui transferir de igreja, aí eu voltei a ver a filha dela, já estava com 20 anos, essa aqui é a minha filha, aquela que vocês levavam para o hospital, tudo, foi uma alegria muito grande. A filha falou que a mãe contou a experiência, então isso foi uma experiência muito boa. Muito bom, né? Glória a Deus, que maravilha, né? E Excelente. O que é interessante nessas experiências assim, é exatamente o resultado espiritual, né? Embora seja uma atividade de servir a mesma atividade, vamos dizer, mais assim física, de uma assistência, de se locomover até lá, mas o resultado depois foi o espiritual. E um detalhe interessante na experiência que o diácono Elton contou, é que ele foi dar assistência a essa pessoa e foi junto com a esposa. Isso é fundamental, esse é um outro aspecto ético, porque não seria ético da parte dele chegar para dar assistência a uma mãe com a criança, mas sem conhecer ainda o marido dela, e ir sozinho, isso seria fora da ética. Então ele agiu eticamente nesse sentido, né? E é bom enfatizar esse aspecto. Como lidar em termos de tato, em termos de polidez, em termos de sabedoria para lidar com certas situações. É como criança, não se pode um diácono lidar com criança no sentido de a criança ter medo do diácono. Eu até acho que já contei isso numa outra experiência, de quando eu era menino de igreja, os diáconos eram muito rigorosos naquela época
e eram sérios e eram identificados com uma plaquinha, né, de diácono. E quando eles apareciam um diácono, a gente chegava a tremer, porque a gente tinha medo de diácono. Hoje não, hoje as crianças abraçam os diáconos, porque recebem bem deles, uma atenção, né? Isso é fundamental, né? Você falou aí da identidade, eu me lembrei. Uma comparação, uma polícia civil francesa usa uma faixazinha aqui. Era isso que os diáconos, era isso que eles usavam, nas igrejas tradicionais que nós participávamos como criança, eles eram identificados da mesma forma. Mas eu quero chamar a atenção, me permita, dentro dessas 3 características que está em Atos, aqui no versículo 2 do capítulo 6, a última é sabedoria. Boa reputação fala daquilo que ele fez. Cheio do Espírito, fala do momento, porque eu preciso ser cheio do Espírito. Então, eu tenho um passado que mostra que eu sou um servo, eu tenho um presente que eu sou cheio do Espírito, e boa sabedoria é como eu vou agir. É isso que nós estamos falando aqui. Como eu vou proceder. Se é uma pessoa enferma, se é uma pessoa que chegou para criar confusão na igreja, a autoridade da presença do diácono, porque isso se faz necessário, sem chamar para briga nem nada, a própria presença dele, ele cheio do Espírito Santo, inibe o inimigo, porque a luz ofusca as trevas. Isso é coisa maravilhosa. Se é um jovem, a forma de tratar um jovem, uma jovem, se é um casal, se é um ancião, uma anciã, uma criança. Então, sabedoria é exatamente isso que vocês dois falaram aqui, né? É fundamental. Isso é fundamental. Então, tem o passado, que testemunho de servo, tem o presente, que é cheio do Espírito, e tem a forma de agir. É a sabedoria que o servo ali, o diácono, tem de ter para poder executar bem essa função. Muito bom. Muito bem, nós estamos já avançando um pouco o nosso horário, e vamos ter que encerrar aqui, né, a nossa apresentação de hoje. Mas fica aqui o nosso convite para que você continue conosco, participando deste assunto, fazendo o seu comentário, e até mesmo se você está assistindo pelo YouTube, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, enviar para alguém que você conhece, que pode ser útil para aquela pessoa, fazer então o compartilhamento deste programa de hoje. E no próximo, nós iremos dar continuidade ao assunto da ética na vida do diácono. Então, encerrando aqui, pastor Luiz Fernando, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Gilson, paz do Senhor, irmãos. O nosso convidado, o diácono Welton, a paz do Senhor, Welton. Paz do Senhor, pastor Gilson, paz do Senhor, os nossos convidados, aqueles que nos assistem. Amém. A paz do Senhor para você, para todos que nos assistem, que Deus abençoe com a paz do Senhor Jesus.